A paz do Senhor, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui na Igreja Presbiteriana Viva, nas Oficinas Velhas. Estou aguardando o Cláudio aqui para a gente continuar a nossa arrumação aqui, né? Os preparativos para a nossa festa João 3,16. E hoje eu senti no meu coração a necessidade de falar mais uma vez sobre o meu testemunho. Meu nome é Eduardo Luiz Souza de Sá, mais conhecido como Duda, né? Durante muito tempo, Duda vocal, o Duda da músico, Duda que cantava em várias bandas. E hoje, há bem mais de 1 ano e meio, eu me tornei um anônimo para que o nome de Cristo fosse a tônica, fosse conhecido através desse anonimato. Eu parei de contribuir com um dom que Deus me deu com o mundo. Eu acabei abrindo mão de um sonho, de uma vida de 21 anos de música, dedicado à música, a estudar música e buscar fazer bem aquilo. Eu abri mão simplesmente porque Jesus me amou de tal forma que deu a sua vida para me salvar. Então, hoje eu vou falar aqui sobre o meu testemunho. Eu falo para todo mundo que eu sou resposta de oração de um filho que orou pela vida de um pai, pela misericórdia de Deus. Em novembro de 2015, eu recebi uma ligação do meu filho, Dudu. Muitos de vocês conhecem. Estou vendo aqui pessoas do Rio, pessoas de Barra do Piraí, pessoas de vários lugares, pessoas que me conhecem. Eu tenho 5 mil amigos no Facebook. 5 mil amigos no Facebook. E em novembro de 2015 ele me ligou falando que tinha uma coisa muito importante para me falar. E eu falei, poxa, fiquei feliz com aquela ligação, mas ele tinha uma coisa importante para me falar. E eu falei, poxa, já decidiu, vamos embora do Brasil? Que a gente estava começando a amadurecer uma ideia de ir embora do Brasil, ir embora para tentar a vida, trabalhar e conquistar o sonho americano. A gente já tinha até visto algumas possibilidades, algumas cidades lá para a gente se estabelecer. E aí, você decidiu? Ele, não, pai, não é isso não, é mais importante. Então imagina, eu ainda com aquela visão ainda de antecipar qualquer coisa, eu falei, poxa, você é avô? Ele, não, pai, mais importante. E eu fiquei com medo, porque simplesmente na hora que ele falou que era mais importante, eu fiquei com medo de fazer uma próxima pergunta, ou até de me antecipar, porque eu pensei em algo ruim. Porque nós somos assim, nós sempre julgamos, condenamos e antecipamos, sempre pensando no negativo, nas coisas ruins. Eu falei, poxa, meu filho, então eu não faço ideia, porque o medo foi tanto que eu pensei que poderia ser uma doença ou qualquer coisa, um rapaz novo, né, conhecendo a vida. E ele virou e falou assim, pô, pai, eu tô na igreja. E eu tomei um susto. Eu tava no Rio, eu tava na RIF, onde eu trabalhava com Elísio, meu amigo lá do Rio de Janeiro, e eu comecei a chorar. E eu falei, poxa, meu filho, você não poderia me dar uma notícia melhor. Eu tô feliz por você. Só que eu estava sendo extremamente hipócrita, porque como é que pode a gente abrir a boca e falar uma coisa que a gente está vazio, né? Como é que a gente pode afirmar que estar na igreja é o melhor lugar que a pessoa poderia estar se a gente não quer aquilo pra gente? É estranho, né? Mas eu falei, poxa, ele é sério, pai? Eu falei, sério. O pai te ama tanto que eu vou querer sempre o seu bem. Eu vou querer sempre o melhor para você. E eu falei para ele, esse suporte ele tá meio troncho. De vez em quando eu vou ter que acertar aqui a imagem. Então eu falei assim, poxa, vamos fazer o seguinte, eu vou
faço questão de conhecer seus novos amigos, de conhecer o seu pastor, que até então eu não sabia que era bispo, né? Eu não tinha contato nenhum com as pessoas da igreja dele e nem sabia onde era. E ele ficou super feliz e a gente marcou uma possível visita na igreja dele, né? E eu ainda morava no Rio, ainda morava na Tijuca, e eu falei, assim eu vou fazer. Um dia que eu estiver em Barra do Piraí, eu vou fazer uma visita na sua igreja e tal. E assim eu fiz. Quando chegou no final de semana, um final de semana em Barra do Piraí, eu fui fazer essa visita. E fui muito bem recebido na igreja dele. Muito bem recebido mesmo. Aquelas pessoas que não me conheciam, cheias de sorriso, cheias do amor de Deus, né? Que hoje eu entendo como é isso. E as pessoas me abraçando e querendo que eu fosse realmente abraçado por todos. E eu cheguei, né, cheio do mundo, né, cara? E eu falei, caramba, o pessoal tá lá cantando, tocando, e eu vendo as imperfeições e muito preocupado com as imperfeições. E eu estava deixando de lado o que realmente estava acontecendo ali naquele contexto, naquela cena ali. Todos eles buscando estar tão cheios do Espírito Santo, da presença de Deus, e eu cheguei tão cheio do mundo. E assim foi. A gente saiu dali, eu falei, poxa, muito legal conhecer seus novos amigos, e conheci o bispo Hilton, né, que é o meu líder aqui na igreja, e eu falei, poxa, se der eu vou aparecer mais uma vez, venho, faço questão e tal. E assim foi. E logo em novembro eu voltei a morar em Barra do Piraí, parei de morar no Rio, né, e voltei para Barra do Piraí. Então, assim, aquilo que eu tinha falado para ele acabou que foi acontecendo. E é engraçado as coisas acontecerem dessa forma. Não da forma como a gente sempre espera, né? A gente achar que a gente está com controle de tudo. A gente é tolo em pensar e ver as coisas dessa forma. Mas é assim que Deus faz, do jeito dele. E depois a gente vai aprendendo e vai descobrindo. O Espírito Santo, ele vai nos revelando esse tipo de coisa. E eu comecei a frequentar, a ir visitar mais vezes, e sempre ainda muito cheio do mundo, né? E muito crítico. As pessoas que me conhecem a vida toda sabem que eu sou um músico muito crítico. Eu quero fazer muito bem feito e eu sou muito voltado para a excelência. Sou muito rigoroso. Isso eu não vejo como um defeito, eu vejo até como uma virtude, né? Mas dentro da igreja isso tem que ser dosado, até mesmo porque são vidas, né? Mas aí eu indo e vendo tudo que ia acontecendo ali e assistindo aos cultos, e o meu álibi de estar naquele lugar ali era estar perto do Dudu, estar perto do meu filho, né? E Deus estava fazendo o milagre dele acontecer, tá? A promessa dele, a promessa que eu acredito que seja lá de trás. A minha família é de cristãos. Eu falo para todo mundo que eu sempre frequentei muitas igrejas. A minha infância foi igreja metodista, a minha pré-adolescência foi a primeira igreja batista. Na época quem era o líder era o querido pastor Paulino. Aí na minha adolescência eu frequentei a segunda igreja batista, que até hoje o líder é o pastor Celso. E eu sempre fui um frequentador da igreja, mas eu nunca vivi o evangelho. Eu nunca tinha sido tocado e eu nunca tinha sido comprado com o sangue do Cordeiro. Eu não entendia isso. E eu era sempre uma pessoa muito superficial. Eu ia e gostava de tudo que acontecia ali, mas
eu tinha a impressão, e hoje eu vejo isso com mais clareza, que eu era um saco com um furo no fundo. Eu ia, me enchia, e antes de eu chegar em casa, eu já estava vazio de novo, porque eu ia perdendo toda aquela essência, todos aqueles valores, aquelas coisas poderosas que eu ia ouvindo ali, né? As boas novas de Cristo sendo anunciadas e a pregação acontecendo, e eu deixando aquilo ali passar batido, porque eu tinha outras preocupações. Eu não queria ser crente, eu não queria ser cristão, eu queria estar só perto do meu filho. Mas só que meu filho, sendo muito sábio, ele acabou que ele se aliou a Deus de uma forma, e ele começou a fazer o plano dele. E as coisas foram acontecendo de uma forma sobrenatural. Eu comecei a estar mais presente nos cultos, e aquela impressão que eu tinha de perfeição do ministério de louvor, aquilo ali foi ficando de lado, e eu comecei a adorar, e eu comecei a absorver mais o que a mensagem passada ali nos louvores estava realmente querendo me passar, e eu comecei a absorver aquilo ali, e as coisas foram acontecendo, e de repente eu me vi indo na igreja sem o álibi do Dudu estar na igreja, que aconteceram algumas outras vezes que ele tinha que ir para Barra Mansa para ir ver a sogra dele, a mãe dele que mora em Barra Mansa, e eu não tinha mais o álibi do Dudu estar presente para eu estar na igreja. E ali já era o plano de Deus, já sendo feito, e o plano de Deus é perfeito, né? E aí eu comecei a estar mais presente, e no dia 17 de abril de 2016, foi a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer na minha vida. Eu falo isso para todo mundo, e eu não pensem que eu esteja louco. Eu sempre falei para todo mundo, muitas pessoas ouviram isso, que a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi ser pai. E realmente é uma dádiva de Deus, mas a coisa mais maravilhosa aconteceu no dia 17 de abril, onde o Dudu, no final do culto, ele chamou, falou assim: pô, pai, vamos orar, eu queria orar com você. Falei: claro, meu filho. E eu estava ali, como eu gosto de falar, né, galudão ali, depois da palavra, depois da pregação, e ele me chamou, e eu falo para todo mundo que foi a oração mais bonita que eu já ouvi em toda a minha vida. Um filho apresentando o pai para Deus. E ele pedindo que esse Deus que cura, esse Deus que restaura, esse Deus que deu o Filho por amor a mim e amor a você, que está vendo esse ao vivo agora, ele pediu que Deus me cobrisse de bênçãos, que me protegesse por onde eu estivesse, cantando em vários lugares, Rio, fora do Rio, pegando estrada de madrugada, ele pedindo que Deus só tivesse misericórdia e que o amor de Deus ele fosse derramado em mim. E eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a sentir uns arrepios, eu comecei a sentir uns paranauê, umas coisas assim que hoje eu sei exatamente o que é. E as pessoas que estavam dentro ali daquela igreja, isso já tinha acabado o culto, e as pessoas que estavam ali dentro daquela igreja perceberam o que estava acontecendo ali, a visão espiritual. Então o Dudu segurou a minha mão esquerda e colocou a mão no meu ombro esquerdo. O Bernardo, que é da Nação Team, mas era do Ministério de Louvor, segurou a minha mão direita e colocou a mão na minha nuca por trás, né, com a mão
esquerda. A tia Silvana, que ainda faz parte do Ministério de Louvor, ficou em diagonal, assim, quase 2 metros de distância. O tio Guilherme, que hoje não faz mais parte do Ministério de Louvor, mas é da igreja, ficou em diagonal do outro lado, e os dois intercedendo, e eles começaram a cantar Vento Impetuoso. E aquela sensação foi aumentando e foi aumentando, e eu chorando a ponto de tentar abrir os olhos e não conseguir. Os cristãos que estão aqui acompanhando, eu acredito que entendam o que eu estou tentando passar, verbalizando o que estava acontecendo ali. E eu tentava abrir os olhos e não conseguia. Só que na minha mente estava ali uma guerra espiritual, né? Onde eu estava lutando contra uma coisa muito mais poderosa do que a minha própria vontade. Na minha cabeça eu falava assim, não, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou ter que aceitar Jesus. E eu não quero, eu ainda não quero. E eles cantando, e aquilo ali acontecendo, eu chorando. Era um pranto. E de repente eu senti cheiro de óleo ungido, aonde o bispo Hilton chegou e ele colocou a mão na minha cabeça. E ele começou a orar, e aquela sensação aumentando. E num determinado momento eu senti duas mãos nas minhas costas. 2 mãos quentes, 2 mãos muito quentes, como se tivessem me sustentando. E aí eu simplesmente me rendi àquilo ali e eu caí. E quando eu caí, eu continuei chorando e as coisas acontecendo daquela forma. Peraí, só um minutinho. Gustavo, por favor. O Gustavo está aqui trabalhando, mas ele não tinha se tocado. Então, eu caí. E eu fiquei ali naquele pranto. E quando eu consegui abrir os olhos, em todo momento eu estava lúcido, em todo momento eu estava consciente do que estava acontecendo. E quando chegou no momento que eu consegui abrir os meus olhos, eu estava debaixo de uma cadeira, assim. E o que está acontecendo comigo? Eu não tô entendendo o que aconteceu comigo. E aí, todo mundo ali, com a maior cara de sorriso, todo mundo, né, com aquela cara de alegria, e eu sem entender nada, literalmente boiando ali com o que tinha acabado de acontecer comigo. E aí o bispo Hilton deu a mão, o Bernardo deu a mão. O Bernardo é grande, o bispo Hilton é um homem grande. Tentaram me levantar, levantou o meu tronco, levantou assim meus braços, mas a minha cabeça continuou travada no chão, como se estivesse pregada no chão. E aí o bispo Hilton veio, passou mais um pouco de óleo nos meus braços, e aí me deixou ali quieto. E quando eu consegui sentar, sair daquela posição que eu estava, eu sentei e parecia que eu tinha me esvaziado. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu? E eu sem entender. Aí chegou num ponto que o tio Guilherme me deu a mão, conseguiu me levantar e eu caí de cara no peito dele assim. E eu falei, tio Guilherme, o que aconteceu comigo? Parece que eu levei uma coça. E o Bernard virou e falou assim, realmente, você levou uma coça do Espírito Santo, glória a Deus. E aí eu fui saindo da igreja, ali chorei e parecia que eu estava pesando 1 tonelada, pernas, parecia que eu tinha levado uma coça, eu estava exausto.
E aquilo ali aconteceu e aconteceu durante muito tempo ali. Foram, sabe, deu mais de uma hora tudo aquilo ali, demorou muito tempo. E eles com a cara de alegria e eles rindo e eu chorava e perguntava o que estava acontecendo e eles falavam, fica calmo, amanhã você vai entender, depois você vai entender e vai estar tudo tranquilo. E eu chorava e a gente saiu da igreja, andou um pouquinho, quando chegou perto do Colégio José Costa, o pessoal de Barra do Piraí sabe onde é, eu simplesmente parei e falei, gente, o que está acontecendo? E engraçado que nessa hora eu pensei palavrão e já não saiu o palavrão. E as pessoas que me conhecem, né, antigamente eu era um cara que para tudo eu usava palavrão. O palavrão para mim era uma coisa muito normal de falar. Eu era o tipo do pai que o Dudu tá com 21 anos, mas ele desde muito pequenininho eu ensinava ele a falar palavrão. E muitas das vezes eu era repreendido por essa atitude e eu falava, filho, homem tem que falar palavrão. Então, para você ter uma ideia, o palavrão era uma coisa muito comum para mim. E eu pensei o palavrão e não saiu. E andei mais um pouco, chorei e eles rindo de mim, calma, amanhã você vai saber e tal, amanhã você vai entender. Mas estava tudo embolado na minha cabeça. Aí quando a gente chegou perto da ilha, tem um ponto a primeira entrada, aquela ponte estreita da ilha, eu botei a mão no ponto de ônibus e falei assim, não gente, essa conta não tá batendo, não tá casando. O Dudu estava segurando a minha mão esquerda, com a mão no meu ombro esquerdo, o Bernardo estava segurando a minha mão direita, com a mão na minha nuca, o tio Guilherme estava em diagonal, longe, a tia Silvana estava em diagonal, longe. O bispo chegou, colocou uma das suas mãos na minha cabeça, orando, mas quem foi a última pessoa que chegou e colocou as mãos nas minhas costas? Nessa hora, aquelas mesmas pessoas que estavam rindo ali, felizes com o que tinha acontecido, pensa num bando de loucos correndo ali, perto da ponte, perto do ponto de ônibus, glorificando a Deus, glorificando, gritando na rua, porque eu até então não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo, e eu tive naquele momento onde eu falei que quem era aquela pessoa que estava com as mãos nas minhas costas, e eu descobri que ali eu tinha acabado de receber o toque do Espírito Santo. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela é tanta que ela pega você todo errado, todo torto, todo sujo e te transforma numa nova criatura. Ele faz de acordo com a vontade dele. Só que tinha um detalhe, eu não tinha aceitado a Jesus, eu não queria aceitar Jesus. Isso foi num domingo, no dia 17 de abril de 2016. Passou o domingo, chegou na segunda-feira de manhã, aconteceu uma conversa onde eu pensei palavrão e não saiu nada. E eu achei aquilo ali muito estranho. Chegou na terça-feira, eu estava em casa, tinha acabado de acordar, e eu me olhei no espelho e as pessoas sabiam que eu tinha largador, usava piercing na sobrancelha, piercing no nariz, e eu me olhei no espelho onde honestamente eu não vi um monstro, não vi uma pessoa desfigurada, mas sabe que a sensação de você olhar e você não se agradar com aquilo que você está vendo? E eu fiz assim, não, está errado, isso aqui não é mais para mim não, isso aqui não é mais para mim. E eu simplesmente parei de usar os meus alargadores, os piercings, porque simplesmente ali eu já estava sendo transformado pelo amor de Deus. Eu estava sendo lavado mesmo pelo sangue de Jesus. E eu, em 2 dias eu parei, né? Já estava sem alargador. E quando eu cheguei na igreja nessa terça-feira, no culto da vitória, no dia 19, é engraçado eu falar dessa forma,
né? Mas eu já entrei na igreja já com outro sentimento. Mas eu continuava daquele jeito que eu não quero aceitar a Jesus. Como se fosse o meu tempo que tivesse que ser cumprido ou obedecido. E passou quarta-feira, quinta-feira. Minto, ainda chegou na terça-feira, eu conversei com o bispo Wilton e ele me explicou exatamente o que tinha acontecido. E eu falei para ele: bispo, mas eu não aceitei a Jesus. E ele falou: o Espírito Santo, ele simplesmente chegou num ponto que, se não acontecesse dessa forma, resumindo em miúdos, como se fosse assim: vem cá, toma vergonha na tua cara e para de mimimi. E foi assim que aconteceu. E eu não tinha aceitado Jesus. Aí passou quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, chegou no domingo. Pensa numa pessoa que em uma semana a pessoa estava convicta que queria aceitar Jesus. Eu queria muito, muito, muito. Sendo que antes, por 2 vezes, o Dudu sempre tem um apelo. As pessoas que vão em igreja, depois da pregação, sempre tem um apelo. As pessoas que querem aceitar Jesus, se reconciliar, voltar para os caminhos de Jesus. E sempre o Dudu vinha, me abraçava e falava: e aí, pai, vamos dar esse passo para Jesus? E eu só fazia assim com a cabeça que não. E eu virei para ele e falei, na segunda vez, eu falei: meu filho, o pai te ama, mas eu não vou fazer nada para te agradar. Eu não vou fazer nada de forma precipitada e nem no calor da emoção. Porque a palavra de Deus, quando ela te toca, realmente ela mexe com a tua emoção. Mas eu era bobo, eu era tolo em achar que aquilo ali era uma emoção passageira. E não é. Ela é permanente, pulsante, poderosa. E eu falei: eu não vou fazer para te agradar, eu não vou fazer no impulso. Só que no dia 24 de abril, uma semana depois de eu ter tido o toque do Espírito Santo, eu queria muito aceitar Jesus. E na hora do apelo, eu abaixei minha cabeça e fiz uma oração pedindo a Deus que Ele levasse o meu filho ali. Que Ele me desse a felicidade de levar o meu filho ali naquele momento, para ele participar daquele momento que ele era o coadjuvante de uma coisa grandiosa que estava acontecendo na minha vida. O ator principal, né, era Jesus. Ele era o coadjuvante, ele era um aliado ali, ele era um servo do Senhor que fez a parte dele. E eu pedi na minha oração ali, e foi passando aquele tempo, e eu ali: poxa, meu Deus, traz o meu filho aqui. O Dudu, ele estava resolvendo alguma coisa dentro da igreja, e ele não estava ali do meu lado. A gente sempre estava junto, eu, ele, Rose, no culto, adorando a Deus. E eu: Deus, ele não vai vir, não tem problema, eu vou aceitar de qualquer jeito, eu vou aceitar, amém. Eu vou lá. E de repente, ele colocou a mão no meu ombro e falou: e aí, pai, vamos dar esse passo para Jesus? Então eu fechei a minha cara assim, tirei o braço dele, estava em volta do meu ombro, dei a mão para ele bem forte, abri o meu melhor sorriso e saí na direção do altar do Senhor. E o Dudu travou. O Dudu simplesmente travou. Porque ele sabia que ele ia receber essa bênção. Ele sabia. Só que a gente não sabe qual é o tempo de Deus. Eu ouvi uma vez o bispo Wilton falando: a gente tem que estar no lugar certo para que o tempo perfeito de Deus se faça presente e real na nossa vida. E o Dudu estava no lugar certo, eu estava no lugar certo, e o tempo perfeito de Deus, ele se fez na minha vida. E o Dudu travou, e eu falei: não, meu Deus, agora que eu aceitei, ele vem. E eu saí puxando meu filho e ele glorificando naqueles
6 metros, acredito que uns 6 metros, ele glorificando a Deus e a igreja toda glorificando, como se todo mundo já soubesse. Todo mundo sabe como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. Então todo mundo já sabia o que estava por vir. E foi assim que aconteceu. Hoje eu abri mão da minha carreira, já tem 7 meses que eu estou desesperadamente em cima, procurando, mas confiando totalmente no agir de Deus, mas estou desempregado. E hoje eu sou um anônimo, mas eu gosto desse anonimato. Eu não quero mais ser o Duda conhecido pelo que eu fazia no mundo onde eu cantava, o prestígio que eu tinha nas casas noturnas, o respeito que eu conquistei com trabalho suado, trabalho feito com muita seriedade. Mas eu não quero mais ser aquela pessoa conhecida. Hoje eu quero ser a pessoa anônima, mas eu quero que o nome de Jesus seja conhecido através do dom que Deus derramou na minha vida. Por isso que eu larguei a música. E eu vejo muita gente falando, poxa, mas você podia continuar e usar a sua alegria para levar alegria para as pessoas. Só que as pessoas não percebem que aonde tem aquela alegria maquiada, aonde tem ali aquela falsa impressão de alegria, de tudo bom e tudo perfeito, aquilo tudo é ilusório. Então eu não poderia continuar compactuando com as coisas do mundo. E eu abri mão mesmo. Eu tenho certeza de que esse testemunho aqui, hoje eu senti muito forte no meu coração de dar novamente o meu testemunho, porque muitas das pessoas ainda não sabiam o meu testemunho. Eu não estou dando meu testemunho para eu ser engrandecido, mas para o nome de Deus ser engrandecido. Eu não estou dando o meu testemunho aqui para eu ficar conhecido como uma história. Não é uma história, é uma história com H. Então eu fiz questão de fazer esse ao vivo hoje aqui, dando o meu testemunho, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo aqui vão sentir no coração de compartilhar esse ao vivo para que chegue ao máximo de pessoas, não para que eu seja conhecido, mas para que as pessoas possam conhecer a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o amor que é ágape, é um amor que ele está acima de qualquer coisa, e ele deu o filho dele por esse amor. Ele deu o filho que ele ama, que ele colocou, é o único filho. Ele entregou na cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de fazermos por ele esse sacrifício. Espero que vocês que assistiram aqui, eu estou vendo que ainda tem muita gente assistindo esse ao vivo, e muitas pessoas deixaram os comentários. Agradeço a cada um, depois eu vou ver o nome de cada um aqui e eu vou orar pela vida de cada um. Fiquem com Deus. Espero que esse testemunho aqui tenha tocado o coração de vocês. Ainda tem tempo, se de repente vocês sentirem no coração, querem conhecer esse Deus maravilhoso, querem conhecer o amor de Jesus e ainda não tiveram a coragem de entrar por uma igreja, porque hoje a igreja é vista de forma tão depreciativa, de forma tão negativa, por tantos escândalos que acontecem. Mas isso acontece porque as pessoas perdem o foco do alvo, e o alvo é Jesus. Se a pessoa parar para focar na cruz, ela vai viver o Evangelho de forma
verdadeira, genuína. E é esse evangelho que eu tenho buscado viver. Dar um bom testemunho, mostrar para o povo que tem uma diferença muito grande em você frequentar a igreja e você realmente viver o evangelho, caminhar ao lado de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Que a tarde de vocês seja abençoada em nome de Jesus. Quem quiser e puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse testemunho e procurar uma igreja, procurar enquanto ainda se pode encontrar. Fiquem com Deus, tá? A paz do Senhor para todos. Tchau, tchau.